Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. E o item é o item 9. A verdadeira propriedade, instruções dos Espíritos. A gente estava falando no Evangelho passado que esse capítulo 16 é não se pode servir a Deus e a Mammon, que numa das traduções seria dinheiro. E a gente estava falando, né, na semana passada a gente trouxe alguns casos de pessoas que são muito ricas. A gente falou, né, de Elon Musk, falou de Bill Gates e outros mais, né? Falamos a parte da riqueza e tratamos também a questão do desapego. Relembramos o caso lá do monge pelado, que eu sempre gosto de falar. Mas todo mundo, em tudo que faz, tem prós e contras. Ou seja, a dualidade da vida é o nosso tom sempre, né? Tem vento e calor, tem coisas alegres e coisas que são difíceis de engolir. Sempre é assim. Então a gente estava falando naquele dia sobre o Elon Musk, né? Sobre o dinheiro, sobre as indústrias. Mas tem gente que olha para ele e acha jovem e só vê o lado do dinheiro, né? Que foi o que a gente estava falando, que era o Evangelho. Mas você imagina, né? Eu estava lendo o livro. Ele, filho, pais separados. Já é uma barra. Teve um determinado momento da adolescência dele que ele disse que topou com um cara e não sabe o que foi. O que ele acha que foi isso. Ele se bateu com um cara, sim, se tocou, e o cara era aquele cara que andava com um grupinho, né? E eles se juntaram, jogaram ele pela escada e chutaram ele até ele desmaiar na cabeça. Ele disse que foram mais ou menos uns 4 anos, esse povo, onde ele ia, eles procuravam meter a pé dele. E ninguém fazia nada. Bullying, né? Diz que bateram na frente do irmão, ninguém podia ser amigo dele, se fosse amigo dele, apanhava. E ele disse que uma das vezes que ficou mais chocante foi que ele tinha um rapaz que andava com ele, além dele, fizeram o cara mentir para ele sair do canto que ele estava escondido para bater nele. Então, era um ponto. Depois de várias coisas, né? E hoje é bem curta essa parte, só para mostrar que não existe essa vida só de sucesso. Teve de morar em vários lugares. E no meio dessas questões, acho que, não sei se foi o primeiro filho dele, né? Pessoal, pai de primeira viagem, né? Botaram o menino, disseram que botava o menino de bruço. E o menino, a criança com 10 meses, quando chegava lá, o menino estava morto. Quem já tinha visto falar isso do Elon Musk? Não, você é porque não presta. Sim, meu irmão, é um ser humano. Você imagina, né? Você, como pai, como mãe, que tem o dever de cuidar, se sente naquela responsabilidade, queria ser pai. A primeira esposa dele era colega dele de faculdade, então era uma coisa que ele queria mesmo. Um nascimento planejado, querido. E chegar lá, a criança com 10 meses, cara, você está curtindo tudo, né? Quase um ano, né? E chega lá, a criança está morta. Ele disse que botaram a criança, desceram, foram fazer um lanche, uma coisa, quando voltaram, o menino estava morto. É duro, né? Mas a gente tem a mania de querer se colocar como Deus, ou seja, absoluto, e colocar as pessoas como assim, entendeu? É absolutamente bom, ou então é absolutamente ruim, entendeu? Isso não é humano. O humano é dualidade, a vida é dualidade, as pessoas têm dualidade, tem contradições, tem pontos positivos, pontos negativos, né? Tem coisas que você parece bom, mas depende da situação que você está. Lembro de uma história de um monge, né? Um cara ele chegou um grande general, né? Que era um grande príncipe e general de exércitos, e ele resolveu ser budista.
e pediu a um guru, né, um monge, para orientá-lo. E o monge disse: olha, eu acho que isso não é para você, né? Você é um cara de uma linhagem muito rico, muito ligado à guerra. Não, eu sou. Aí o cara fazia tudo para ganhar status como monge, foi ficando, e sempre querendo ser reconhecido como uma pessoa humilde, simples, como é um monge. E insistindo ao mestre, tipo, para graduar ele, né? Porque você começa a funcionar como monge, mas nem todo mundo vira monge. Você pode ser um budista ali, mas o monge mesmo, ele é celibatário, é tudo isso, né? E ele queria subir de grau. E o mestre ensinava ele, mas não achava que ele estava pronto para ser monge. E ele começou a insistir para o mestre testar, e o mestre, né, não, medite, fique de boa, ninguém fica atrás de resultado, na hora certa eu te digo. E ele não aceitava. Aí um dia, ele, de tanto insistir, o mestre começou a dizer coisas com ele, falar alto com ele, falar grosso com ele, meio que humilhar ele, entendeu? Aí ele, no instante, ele se levantou e disse: cale sua boca que eu sou um príncipe, sou um general. Ele disse: tá vendo como você não está pronto? É assim, entendeu? A gente é bem mansinho. Aí quando coloca uma situação de uma pessoa que a gente acha que é ruim, que a gente opina, e a gente quer que as coisas sejam como a gente quer, no instante a gente se revela o monstro que a gente tem dentro da gente. Entendeu? A gente não aceita falar de alguém que a gente não gosta. Não pode falar bem de alguém que a gente não gosta. No instante o general se levanta. Ou a gente fala, ou a gente trama contra a pessoa que está contra a gente, ou a gente se levanta e não escuta, ou não existe isso. Porque, de novo, a gente tá por ignorância, trabalhando, considerando, usando errado a natureza das coisas, entendeu? Querer achar que uma pessoa é absolutamente ruim, ou que alguém é absolutamente bom. Só quem é absoluto é Deus. Mas é impressionante, eu gosto muito dessa história, porque o general se revela, né? Quanta gente é humildezinho, mas na hora que uma pessoa atravessa o carro na frente, o general se revela. E às vezes o general se revela, não é gritando, não é ignorando, às vezes é chorando, entendeu? Hoje eu estava à tarde, não sei, sabe aquele dia que você fica se sentindo assim meio desanimado? Que desanimado, que desânimo é esse? Fazendo as coisas. Aí ao finalzinho da tarde, meu pai tem aulas, eu boto ali a caixa de som e vou cantar ali para ele. Ele fica treinando e ele é o meu público. Seu pai, acho que se eu for cantar, diz que quem canta seus males espanta, eu vou melhorar. Ó. Quando eu sentei na frente do microfone, só me vi aquela música do Antônio Marcos. Eu hoje estou tão triste, não era assim, né? Eu precisava tanto conversar com Deus. Quando eu botei a música, cadê a força de cantar? Não. Olhei para outro, não. Eu digo, que desânimo é esse? Não tinha nada. Eu digo, rapaz, lá no fundo tem uma vontade de chorar. Entendeu? Aí eu disse, sabe o que é que eu vou fazer? Botei o meu A1 ali, né? Que eu meço a minha respiração, né? Ele bate um sino, pum, quando ele bate, eu inspiro. E quando ele solta, eu expiro. Eu digo, eu vou me concentrar, regular minha respiração e vou meditar. Já vou adiantar minha meditação de amanhã. Aí deixei o som lá, fazendo isso, e botei meus 32 minutos, né? Que é para fazer 30. Aí comecei, e adequando minha respiração, enxergando várias coisas que tinham dentro de mim acontecendo, entendeu? Várias coisas que estavam acontecendo. E uma das coisas que eu identifiquei é porque tem uma pessoa que eu estou tratando com ela
de outro país, e a gente estava numa troca de e-mails, e o último e-mail que eu tinha mandado, o cara não tinha respondido, ele estava respondendo, aí eu tinha mandado um e-mail errado, com um arquivo errado, e ele fez uma sugestão como já tinha dito aquilo, entendeu? Aí não respondeu mais. Aí dentro da minha meditação eu identifiquei que eu estava incomodado. Uma das coisas que eu estava incomodado era com isso, porque esse cara não me respondeu. E eu tinha mandado um novo e-mail para ver se ele se mexia, ele não respondeu. Aí eu parei e vi, né, que essa vontade de chorar, essa tristeza, um dos motivos era esse. Era o general se levantando. Como eu não podia obrigar a pessoa a me responder, como eu não podia ignorar, porque quem está pressionando a pessoa sou eu. E eu percebo que não adianta gritar, e sempre tenho trabalhado na minha compreensão essa questão que as coisas não são como eu quero, nem no meu tempo, são como Deus quer, do jeito e no tempo dele. Aí eu percebi que meu general estava querendo se levantar chorando. Entendeu? É assim que o general se revela. Porque se há uma compreensão verdadeira, aí é o verdadeiro aprendizado, né? De que eu, e lembrar, quando eu falo de mim, você tem que olhar como um espelho, olhar para você, né? Que eu não sou Deus e que existe um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Só Ele é absoluto. Nada acontece por acaso. Tudo é para me ensinar, porque eu estou aqui para aprender sempre. O general não canta, nem chora, nem grita. Ele literalmente, se a gente estiver pronto no aprendizado, literalmente a gente se sente bem com tudo, porque a gente não tem apego à posição, mas a gente tem apego à posição porque é a posição que a gente acha que tem, a posição de sermos o próprio Deus, que nós não somos. A posição é essa, não tem outra. Queremos que as pessoas falem o que a gente quer ouvir. É muito bom. Ah, quer falar de ser de quem? Eu não quero ouvir, não. General, vamos bater continência para general. Porque as pessoas têm que falar o que você quer, o que você gosta. O que você vai aprender se você só escuta o que você quer? Você não tem que escutar o que você quer. Se vem uma coisa para você, é porque Deus permite. Você poderia muito bem ser surdo. Poderia estar dormindo, poderia não ter vindo, mas se vem e tem, é porque é para você. Quando eu li um livro chamado Limite Zero, que fala do Ho'oponopono, muitas pessoas conhecem esse livro. Ele fala isso, né? Que a primeira percepção que o cara chegava, Dr. Helen, ele chegava dentro de tipo um hospício, né? E ele começou a orar pelos pacientes, né? Ele botava ali os prontuários, o pessoal tudo sem jeito, ele pensava, porque ele entendia que tudo que aparece para ele tem um sentido. Ou seja, se você assiste uma televisão, na hora que você passa uma situação, é porque aquela situação é para você ver. Então você tem alguma coisa a fazer. E o que ele fazia? Para os casos sem jeito, ele ora. Mas ele não corre, ele não faz que não está vendo, entendeu? Ele toma algum tipo de atitude. Então no evangelho de hoje, que é sobre não servir a Deus e a Mammon, e a gente falou isso no evangelho passado, um dos apegos não é o dinheiro. A gente é muito iludido de olhar para dinheiro, a gente é muito iludido de olhar para poder. Isso aí é só uma mima, como os orientais chamam, é só uma ilusão. O grande apego é ao egoísmo, é o apego a nós querendo ser o que nós não somos, ser Deus. Nós que não somos quebrantados, submissos a Deus, não somos, não queremos.
Esse é o maior apego, não é dinheiro, não é poder. Ah, o que é o dinheiro, quer poder. Isso é besteira, isso é só uma mima. Você se apega à sua filha, sua mãe, seu pai, seu filho, o seu lugar, de novo, ao que você, principalmente ao que você gosta. Porque entre buscar prazer e evitar a dor, você só quer o que te dá prazer. Que é maior apego do que esse? Você servir ao que te dá prazer, e o que não te dá prazer, o general se levanta, seja gritando ou seja chorando. Não, mas errado é quem quer poder. Errado é quem quer dinheiro. E o que é que você está fazendo? Se você não está garantindo o poder da sua posição, das suas memórias, do seu prazer. Ou isso não existe? Quem tem cama? O rei, aqui. É? Pronto, aí se você chegar... Amém, né? Você tem uma cama? Pronto. Gosta? Tem um cheirinho, tem? E se você chegar lá e tiver uma pessoa na sua cama, você acha bom? Não é assim, né? Incomoda, você diz assim, é minha cama. Mãe! Mas minha filha chegou à visita, mas por que a senhora não tirou o meu pano? É o meu pano, é o meu cheiro. Entende? Tudo isso é poder, não é não? Mexeu na posição. Eu estava andando no meu patinete, eu estava pensando, eu caí devagar, mas eu já achava tão bom que eu queria era voar. Eu pensava assim, será que eu vou inventar que eu vou voar? Então eu estava gostando, não estava não? Estou morrendo de saudade. Der certo, em setembro eu volto. Mas quando eu caio, uma das coisas que Deus está me dizendo é assim, ó, tá vendo? Eu te desconforto. Tu não só faz, Renato, o que tu quer, não. Você faz o que eu quero. Você tem que saber gostar desse patinete e também ficar sem andar nele. Entendeu? Você sabe gostar da sua cama e um dia não ter cama. Você ter seu paninho e não tem. Entendeu? Essa é a grande questão do desapego. O desapego, de novo, ficar focado só dinheiro, poder, isso é, sabe o que é o nome disso aí? É transferência, porque provavelmente você não tem dinheiro, você não tem poder, aí você fica olhando com inveja de quem tem. Mas na verdade você não tem esse dinheiro, esse poder do Elon Musk, mas você tem seus dinheiros e seus poderes, para você... Isso, você tem sua cama, seu pano, entendeu? Seu lugar e seu general. Estão começando a compreender isso? Aí é o desconforto. Porque Deus chega e diz assim, vai quebrar o braço. Não vai andar nem que queira. Nem vai andar de bicicleta, nem vai andar de patinete. Nada. Tá? Eis-me aqui, Senhor. Aí depende da tua compreensão. Depende do teu nível evolutivo. Do jeito que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Foi assim que eu encerrei o evangelho passado. Falando de Jó. Depois da prece a gente falou de Jó, né? A frase de Jó. De Jó que tinha tudo. E ele perdeu tudo. Por isso chama o pobre de Jó. E todo mundo ficava em cima dele para ver se ele maldizia a Deus. E o que ele respondeu foi: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou, e se for da vontade de Deus, ele bota tudo no lugar de novo. E ele perdeu fazendas, filhos. Não foi? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, se for da vontade de Deus, ele bota no lugar. Mas se Deus quiser, eu vou ressurgir como uma estrela tão alta, tão bonita como nunca eu fui. Mas depende da vontade de Deus. De novo, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. É aí, nós sofremos por isso.
Não é não? Porque a gente quer ter prazer ou dor? Prazer. E só que existe prazer e dor, a gente não quer, de jeito nenhum, mas não tem. Se a finalidade é aprender. Cadê o apego aí, se você não é o Elon Musk de dinheiro e poder? Cadê o apego? Você está apegado ao prazer. Para você virar viciado, escravo do prazer é um passo. Sexo é bom? É. Mas se você quiser fazer só isso, você não falta coisa na vida, faz. E no final você acaba doente e nem consegue fazer nada na vida. Poderia ter, de forma equilibrada, mas você não quer, é bom. Você tem acesso. Então, quanta gente reclamando de quem está mais evidente, como eu falei, dinheiro e poder. Quantas pessoas que hoje estão aí na rua com a questão do alcoolismo, da drogadição. Mas quantos viciados em comida que comem as emoções tem? Quantos viciados em jogo? Eu vi um vídeo do cara que ele era ator em Hollywood, está lá no Rio de Janeiro, ele perdeu tudo com o jogo. Você viu aquele menino que era do... Parece que vai para um negócio de um reality show desse aí, que ele era da ginástica. Vocês viram? Ele disse que conseguiu 10, ele não tinha nada, conseguiu 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, só para você imaginar. Cada milhão dava para ele tirar mais ou menos uns 5 mil por mês. Então era para ele ter uma renda dos 50 mil por mês. Ele disse que não tinha mais dinheiro para pagar um café para ninguém. Justin Bieber vendeu toda a obra e acabou com tudo. Então mais ruim é, se tu chegar no alcoólatra e dizer assim, meu negócio é cachaça, não é droga não, é. Sempre é assim, a gente quer ver o ruim, é o Elon Musk. É o drogadinho lá da rua e não vê os vícios que são os nossos apegos. E nós somos apegados às nossas opiniões. Essas opiniões não são nada mais do que memórias. É só memória. Nós somos extremamente apegados às nossas memórias de coisas que nos dão prazer. E temos muita dificuldade. Só que a mecânica da vida, ela é tão bem pensada, ela é tão bonita, gritando para Deus dizer que a gente seja desapegado, que é isso. Você gostava de brincar, criança brincando, nua, lá só de calcinha, né, brincando no meio da rua. Aí uma hora fica moça, ei minha filha, vai botar um sutiã, não ande mais assim, você é moça, não é assim não. Aí você começa a fase de moça, ih rapaz, não posso mais andar como eu quero, não sei o que. Aí quando vê o meninozinho chamando a atenção, epa, gatinha, aí você já começa a se sentir desejado. Aí você descobre outra forma de prazer, de ser mulher, chamar a atenção, não é assim não? Aí começa a ter prazer, aí vem a questão da vivência sexual, as experiências, a beleza, a maquiagem, né? o estilo do seu grupo. Aí vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e gostando, aí quando você vê, você começa a não chamar mais tanta atenção. Se arruma, anda até nua, ou nu, e não chama atenção. Não era o Erasmo Carlos, né? Quer dizer que ia acabar ficando no chinô para chamar a sua atenção. Mas aí nem chama. A pessoa diz assim, ó, o doido. Entendeu? Você se mexe de todo jeito e não chama. Ou não acontece isso? Tá vendo a mecânica da vida, ó, vai fazendo você ter e depois tira. Tinha a infância e a brincadeira, depois teve a beleza, os hormônios, a questão sexual, depois não tem mais a beleza física, do padrão de juventude. Só que tem uma determinada fase que você se apega à memória, porque diz assim, a fase mais gostosa foi a fase em que eu era mulher ou homem, que eu tinha saúde, que eu tinha dinheiro e que o povo me queria. Eu não me amava, eu me tornei uma pessoa escrava da aprovação dos outros. Então foi o momento em que eu me senti estrela. Mas passa. E aí? Aí você pode ver, a nossa sociedade, a maioria das pessoas,
ela tem esse determinado momento, essa determinada idade, que seria o auge da vida, a pessoa não quer mais. Ela quer manter o cabelo na mesma cor. Ela quer manter o rosto sem aquelas novas colegas pregas. Não é assim não? Ela quer tudo igual. Entendeu? Tem uma fase que ela achou mais gostosa, que ela escolheu. Disse assim, esta é a minha fase. E não quer que essa fase passe. Estão entendendo? Tudo da matéria, a mecânica da vida está gritando e dizendo para você, tudo passa. Vão-se todos os anéis e ficam os dias. Não adianta. Você diz, rapaz, mas eu pintei o cabelo igual era. A tinta agora ficou, meu cabelo foi mais bonito. Eu tô com um batom melhor, mais caro, cheiroso, gostoso. Antigamente um boca louca, né? Era que o bicho durava 24 horas, é o novo. Tudo, Renato. Agora ainda tem joia boa, eu tenho dinheiro no bolso. Mas não consigo dar o ibope que eu dava a nível sexual. Aí vai pro Tinder. Aí começa um Tinder aplicativo. E olhando, escolhendo. Quando vê, chamam crise da meia-idade. A pessoa é malhando, é mudando as feições, é fazendo tudo, se entrega de todo jeito. Como se pudesse parar a roda da vida. Ou não? O filme para, fica a foto do tempo que eu achei mais gostoso. O problema de novo é querer ser Deus, ó, e não consegue parar. A roda da vida não para. E quando você quer segurar o rio, o que o rio faz? Quem é que tem força para segurar a força da natureza? Depois que ele passar, depois que o rio, ele vem bem devagarzinho, mas depois que a água passar por cima da barreira, meu filho, ele vai levar a barreira, ele vai levar tudo. Agora, quem consegue ter o desapego dessas memórias, está vendo como isso é uma memória? Que fica com o aprendizado, que entende-se como criado, e entende que existe um Criador, entende as forças da natureza. Ao invés de ir contra o rio, contra a natureza, querer segurar, vai com o rio, com a natureza. Aí quem é que pode lhe segurar? Ninguém, mas isso precisa de um aprendizado. O que é que fica o Evangelho? A verdadeira propriedade. Você compreende a força da natureza, que você faz parte e você consegue ir com o rio. Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama liberta, no nível de deixar Deus fazer da sua vida o que Ele quiser. Ou você está chorando, ou gritando, ou brigando com Deus, o general está se levantando toda hora. Já sabe, não adianta brigar contra a natureza. Não adianta brigar contra Deus. Já dizia do Roque Santeiro, o Beato Salô, né? Mais fortes são os poderes de Deus, né? Ele dizia assim, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, de novo, tá vendo? É muito bom olhar, transferir. Olha, ruim é o Trump, ruim é o Lula, ruim é o Bolsonaro, ruim é o Musk, é poder. Manjo, olha o quanto de apego que você tem aí. O macaco olhou para o outro e o trem passou em cima do rabo dele. Olha o tanto de memória que você tem. Olha o tanto de tudo de mais ruim que você achar em alguém, e veja o tanto de memória que você está apegado. Que o general está chorando ou está brigando. Ao invés de ir com a vida, com a natureza, com o fluxo, você está querendo segurar o fluxo. Isso é enlouquecedor. O que você está levando de aprendizado? É isso que ele está dizendo. Se você entender só isso, já vai ser muita coisa.
Quando eu comecei a perceber meus primeiros cabelos brancos, quando eu tive o meu primeiro susto, em que eu pensei que eu ia desencarnar de verdade, foi quando eu tirei um nódulo aqui bem grande, então, uma cirurgia, que era um nódulozinho de 4 centímetros aqui, em 2014. Eu comecei a estudar sobre velhice. Até hoje, ontem ainda terminei uma série aí sobre, eu gosto de olhar, de idadismo, sobre o que é. De novo, eu estou tentando entender a fase que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar. Porque nem todas as frutas verdes vão conseguir chegar à maturidade. Tem muita fruta verde que seca e não cresce. Já viram isso? Já viu o coco, né? Tem coco. Coquinho que ele dá um mal assim, ó. Parece que vai ficar bonitinho, né? Ele encrua. Ele encrua. A gente às vezes encrua. Encruar não é isso? Você está se desenvolvendo para ficar um fruto lindo. Aí o que você quer? Eu não quero. Eu quero ficar parado nos meus 20 anos. Eu quero continuar na mesma pauta. Era bebida, sexo, drogas e rock and roll. De novo, isso é só uma memória. Isso já passou. Mas existiu? Existiu. De novo, o vento veio, o vento levou, né? Vai dizer Scarlett O'Hara. A Scarlett O'Hara aprendeu, não foi? Que nunca mais ia passar fome. Mas eu juro que nunca mais passarei fome, né? Ela dizendo, aprendeu. Ela aprendeu. Você está aprendendo? Então hoje eu percebi isso em mim, que eu não briguei com Deus gritando, como você fala. Brigar é gritar, falar alto, esculhambar. Eu não disse assim, Deus, eu estou com raiva do Senhor. Não, eu percebi que eu estava triste, com vontade de chorar, mas era outra forma de brigar, entendeu? E o nome disso é apego. Apego a quem? Ao meu egoísmo, a eu querer ser Deus, a eu querer ser mais do que os outros, querer que as coisas aconteçam no meu modo e no meu tempo. E Deus está aí para quebrar meu braço e dizer, não é como você quer. Não precisa quebrar um braço, às vezes. Mas às vezes a gente é Tomé, né? Feliz daqueles que não viram inteiro. Mas Tomé, você quer pegar na minha mão? Pega. Só aprende a quebrar no braço? Quebra. Mas uma situação dessa é como uma quebra de braço. Quando as coisas não acontecem como a gente quer. Mas entende, se a gente compreendesse isso de verdade, esse verdadeiro, a verdadeira propriedade, nós não sofreríamos. É claro que a gente ia sentir dor, a gente não ia ficar indolente, porque às vezes a gente, por displicência, vai desviando o rumo, perdendo o caminho. A gente sai da estrada dos tijolos amarelos, né? Como já no Mágico de Oz, a gente vai entrando na mata, e na mata tem coisa difícil. Então Deus, vez por outra, bota um espinho. Ei, rapaz, na estrada dos tijolos amarelos não tem espinho. Desviou o espinho, volta. Então a dor é necessária para você voltar para o caminho. O sofrimento é opcional. O sofrimento é o quê? Eu quero é conhecer, estou nem aí. O caminho é o que eu quiser. E vai. Tome, se rasgando em espinho e aumentando. Depois vem os bichos nos espinhos e o negócio aí. A estrada está lá. O caminho está lá. Mas a sua vontade de que as coisas sejam do seu jeito cria muitas vezes dificuldade, e aí você sente dor. Não era para sentir dor no sentido de sofrer, né? Era para sentir dor para se corrigir, mas não sofrer. Mas quando você não consegue se libertar e acha que só é problemático o cara que ganha dinheiro, só é problemático o cara que tem poder, é difícil você ter a verdadeira propriedade. É muito difícil. Porque
De novo, é muito fácil dizer que o culpado é o outro. Se o cara estiver lá nos Estados Unidos, melhor ainda. Difícil. Quando eu li sobre, que é um dos pensadores que eu mais gosto, né? Jiddu Krishnamurti, impressionei, porque o Krishnamurti, ele viveu quase 100 anos, lúcido. Ele passou por várias guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra. O Krishnamurti nunca teve problema com guerra. Nunca. As instituições dele nunca tiveram problemas por causa da guerra. As pessoas visitavam. Ele indiano, Indira Gandhi, antes de ser assassinada, foi lá falar com o Krishnamurti. Ele estava lá. Quer dizer, ele estava vivendo o caminho dele. Não importa quem está lá nos Estados Unidos. Pai, eu tenho que viver a minha jornada. Você está vivendo bem a sua jornada? É a pergunta. Você está andando com o fluxo? Ou está querendo segurar a roda da vida? Como diz o Buda, quando o Buda aponta para a estrela, você está olhando para a estrela ou está olhando para o dedo do Buda? Ou isso não acontece? Então, muitas vezes eu gosto de um conceito que eu tenho utilizado, chama-se ignorância seletiva. Às vezes a minha cabeça quer racionalizar, ficar analisando muito os outros, mas não me importa analisar os outros, a não ser que seja para que eles sirvam de espelho para que eu mude a minha conduta. O que o outro é para mim, o que eu posso fazer? Você nada. Acho válido olhar, por isso que eu leio biografias, eu acho interessante. Ficar olhando, será que eu estou mais perto? Eu conto mais a história, vai outra. Mas de novo, eu acabo sendo uma colcha de retalhos. De pegar o que é bom, não é assim que Paulo dizia, ver tudo e retende o que é bom. Então eu vou olhando, mas de novo, não é a vida da pessoa que me importa. O que me importa é o que a vida dele pode servir de espelho para melhorar a minha orientação, para que eu use na minha vida. Aí sim eu saio com a verdadeira propriedade. É aí eu dizer aqui para vocês coisas e vocês passarem por problemas e muitas vezes dizer assim, mas você não passou por isso, mas o Renato não passou por aquilo, você nem sabe. Quando na verdade você, de novo, o Renato está mostrando uma coisa e você está olhando para a estrela ou para o dedo? Para o dedo, porque você não quer, não é porque você não pode ver a estrela, você não quer. Você não quer, porque é gostoso pisar na própria lama. Pergunta um diabético, valendo mesmo, de 400 de glicemia, se ele não acha gostoso um chocolate. É isso, é o Renato falando e você olhando para o Renato. É o Renato. De novo. O que é que tem a ver olhar para mim? Uma vez eu falar no canto, aí o dirigente disse assim, você fala muito de você, né? Eu disse, é porque eu quero que você olhe para você. Porque quando eu estou falando, eu estou olhando para quem? Se eu estou falando de mim, é porque eu estou olhando para mim. Eu preciso olhar para mim, porque eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso desenvolver o talento da verdadeira propriedade. É o meu próprio aprendizado que tem que ser teoria e prática. Agora, né, eu falei tanto falar essas questões de dor, quando aconteceu esse caso hoje, eu nem fiquei com raiva, aparentemente, entendeu? Eu nem tive aquela minha conversa com Deus de dizer que eu estava com raiva dele. Mas o meu general se revelou de outra forma.
querendo ficar triste. Mas por que eu posso ver isso? Está vendo como a mente da gente, os gregos chamavam de daimon, por isso chama de demônio. É o daimon. O daimon, o interno nosso, a racionalização é profunda. A gente é muito hábil em se enganar, e principalmente, de novo, em olhar para o dedo do outro ao invés de olhar para a estrela que ele está mostrando. Não importa se uma pessoa passa por uma coisa ou outra, se você acha que passou ou não. A pergunta é: se você se ama, como é que você está enfrentando os seus desafios? E se for para olhar para o outro, de novo, não é para julgar nem condenar. Se você tiver, não porque vai ser punido, né? Não é, é para ele servir de espelho para você. Eu estou só mostrando que de alguma forma serviu, porque o meu daimon, ele teve que se esforçar. Dessa vez ele não se manifestou com raiva. Dessa vez ele não se manifestou dizendo para Deus que eu estava com raiva dele. Ele foi mais habilidoso. Ele me deixou triste. E quando eu parei para meditar, eu estava com vontade de chorar. Mas depois que eu vi o que aconteceu, eu fiquei bem. Acabou. Acabou. Quando acabou, gente, foi impressionante. Eu ganhei ânimo. Eu fui fazer o que eu tinha de fazer. Eu melhorei. E por que eu falo isso no centro espírita? Porque era muito fácil também. Porque você tem os livros. Ao invés de olhar casa a casa e dizer assim: era um obsesso. É o espírito. Chegasse na igreja evangélica, é o inimigo. O inimigo. Vai lá no centro. O inimigo está lá. Sim, meu filho. O ideal era, não estou dizendo que eu não acredito em diabo, mas eu falo isso para vocês. Respeito quem acredita. Compreendo que existe obsessor. Agora eu só chego no obsessor depois que eu trabalhar essa parte minha. E eu vejo que a maioria das pessoas não faz assim. A primeira coisa é logo o obsessor. Até porque obsessor tem a ver com sintonia. Se você cortou a energia, entendeu? Você sabe, o meu patinetezinho elétrico, eu ia andando, beleza, meu filho, quando a bateria acaba, acabou. Sabe o celular, quando você está querendo falar, quando ele chega debaixo de 15%? Não adianta. Mas eu quero falar, mas o bicho morreu. Assim é o obsessor. Cortou a energia dele, ele... Por que eu bebo por causa do obsessor? Não, você bebe porque você é adicto à bebida, você é escravo da bebida. Aí o obsessor vai beber com você. Não é assim? Aí o cara vem, não, eu vi 1% porque eu bebo por causa do obsessor. Você quer beber. Você ainda não deu o passo de sair da negação. Você acha, você na sua compreensão, alguma coisa dentro de você, você ainda está entendendo que isso aí te beneficia. Tá vendo? Aí é o verdadeiro aprendizado. Não adianta vir e começar, né? Eu poderia. Aí eu cheguei aqui, bem ou mal. Da hora, olha, quando o relógio, o alarme tocou 32 minutos, eu estava bem. Quantos psicólogos hoje? Nada contra, mas nem. Quantos psiquiatras hoje? Quantos remédios? Quantos doutrinadores? Não. Primeiro eu tenho que começar com o que está perto de mim, eu. Onde está de novo o problema? Aí depois é que eu vou ver os terceiros, quartos, quintos. Mas primeiro é entre eu e Deus. E isso
eu acho muito forte, muito bom. Porque tudo isso que eu estou dizendo, e às vezes uma outra pessoa diz assim, sempre tem pessoas que não vão gostar, porque não se identificam. Isso eu aprendi e acho que é fantástico, e estou aprendendo cada dia mais, né? Não existe quem fala bem nem quem fala mal. Existe quem fala para você. Ou seja, é uma situação, ele toca em alguma situação que tem a ver com a sua vida aí. É bom. Então eu vou olhando essas situações, vez por outra uma pessoa chega e diz, olha, Renato, rapaz, aquilo que você falou e tal. Eu sempre digo, olha, que seja para a honra e glória do Senhor. Eu estava falando para mim. Eu estou vendo que está funcionando. Tanto como eu disse, a minha cabeça quis me dar um traço hoje. Mas o meu antivírus percebeu. Não é assim? Depois só vá meditar, não vá cantar, não vá beber, não vá fugir, vá olhar. Então a primeira perspectiva que a gente tem é essa, né? Olhar, ver, identificar, se resolver. E funciona, mas não há como delegar. Então pronto. Fechando o evangelho, de novo, né? A verdadeira propriedade não é a questão de bem. E não dá para ficar pensando só em bens e patentes e poder. Tem a ver com o nosso apego às nossas memórias. Memórias. Das memórias vêm as nossas opiniões. E aí a gente quer sempre criar uma narrativa que se encaixe nas nossas memórias e opiniões. E o que não, a gente rejeita. Consequentemente, como a gente não tem como rejeitar a vida, a gente sofre. Então, esse é o ponto que eu tento trabalhar todo dia, né? Onde o que está sendo apresentado toca para mim. Por isso que o evangelho é individual, para reforma íntima. Mas é muito bom quando a gente vai conseguindo, sabe? Eu acho que muita coisa, acho que é por isso que falam tanto de meditação. Muita coisa é como, vocês já tiveram pus assim, tipo um abscesso? Eu me lembro, o que eu mais me lembro é o que eu tinha embaixo do braço. O bicho sempre, quando o bicho enchia, rapaz, ficava assim, aquele olhozão assim, doía, latejava. Você tomava um anti-inflamatório, não resolvia. E quando passava o efeito, começava de novo. Aí o cara vinha, você tinha medo até de tocar, aí o cara vinha, furava, acabava. Aí eu fui pro médico, eu falei, não, vamos fazer, o cirurgião você tem que tirar, essa é tipo uma sementezinha que lá dentro você abre, aí lá dentro e tira aquela semente, aí ele não incha mais, né? Assim, né? Aí o médico fez a cirurgia, nunca mais eu tive. Mas eu me impressionava, como aquilo ficava assim, chega a brilhar, crescendo embaixo do braço da gente, e era só furar e resolver. Só bastava furar, rapaz. Isso é uma coisa material. O que é que eu fiz hoje, eu acho? Eu furei. O que estava latejando dentro de mim, não é isso? Crescendo, podre. Eu olhei e furei. Houve coisas, gente, que eu fui descobrindo nesses alguns poucos anos de meditação, que eram horrorosas. Mas depois que eu fui vendo, parece que fura, não dói mais. E consequentemente não tem mais a mesma força. Agora, logicamente, como eu não sou santo, como eu não sou absoluto, como eu sei que essas questões emocionais elas oscilam, né? Eu preciso manter o famoso vigiar e orar. A cada 24 horas, a blusa de hoje, o que é que diz? Um passo de cada vez. Todo dia de novo. Estava bem, nunca mais tinha acontecido. Aí aconteceu. Furei a bolha. Mais um dia. Essa é a verdadeira propriedade. Um dia a gente vai conseguir abrir e tirar a semente. A gente vai tirar a semente do apego. E não vai brotar mais.
Mas o que a gente conseguir, gente, é libertador. Não existe liberdade maior. Não existe. Não existe. Olha, é fantástico demais. É muito bom. É leve. É indescritível. Então, dado o horário, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca, nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.